Boa tarde, gente. Nós estamos aí semana 29, né? Para hidrólise salina. Agora o equilíbrio químico de verdade, tá, gente? Passamos as introduções, falamos características das funções, falamos teorias ácido-base moderna, fizemos bem lentamente. Agora o equilíbrio químico. Agora eu vou apertar um pouco o passo para que tudo caminhe com mais calma, né? Mas precisamos de continuar os assuntos. Então, tá aí. Hidrólise salina. A hidrólise salina é um processo onde a água reage com sal. Então, hidrólise, a palavra hidrólise, hidro significa água e lise significa quebra. Então, na verdade, a água ela vai quebrar o sal, a estrutura salina. Então, é um processo onde a água reage com sal. Na verdade, gente, uma maneira fácil de você entender, a hidrólise, ela pode ser vista, pode ser vista, sem problema nenhum, como o inverso da neutralização. Tá vendo? Então, o inverso da neutralização, você tem a hidrólise. Da seguinte maneira. Então, você veja assim, ácido mais água, mais base, desculpa, você vai produzir sal e água. Então, tá aqui, sal mais água. Se você pegar aqui, se você pegar aqui e pegar sal mais água, você vai produzir ácido mais base. Então, veja o detalhe. Isso aqui é neutralização. Ácido-base. Neutralização. Beleza? Isso aqui é hidrólise. Simples assim. Tá bom? Dessa maneira, sem nenhuma complexidade. É um processo reversível. Se é um processo reversível, é um equilíbrio químico, né? Então, todos os atributos do equilíbrio químico que você conhece vão incidir sobre o raciocínio de hidrólise. Tudo que você conhece do equilíbrio químico vai ser embutido no raciocínio de hidrólise. É um processo de ionização, logo vai ter todas as ideias do equilíbrio de ionização. Eu coloquei estudo anterior porque eu estou remetendo à ideia do equilíbrio de ionização, porque é uma sequência. Você estuda o equilíbrio químico, Kc, Kp, cálculo de Kc e Kp. Depois você estuda o princípio de Le Chatelier, que são os fatores que criam distúrbios na reação e como a reação se desloca ou se movimenta para amenizar ou remover o distúrbio. Depois você estuda o equilíbrio iônico, que você vai ter o equilíbrio ácido, o equilíbrio básico, pH, aquela coisa toda. Depois você vem no pensamento de hidrólise. Por isso que eu coloquei estudo anterior aí. Beleza? Então, a ideia geral está escrita aqui. A dissolução de sais em água pode originar soluções ácidas, básicas e neutras. Na revisão de hidrólise, eu fiz um comentário com vocês sobre solubilidade de sais, né? E aí que está o detalhe. Só existe o equilíbrio de hidrólise se o sal for solúvel, né, gente? Então, pensando de uma forma ampla, como que funciona o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é dividido em duas partes. Você tem o equilíbrio homogêneo e o equilíbrio heterogêneo. Então, para você estruturar o seu estudo, hein? Equilíbrio homogêneo, qual é ele? O Kc, o Kp, o Ki, que é a constante de ionização, ácido, base, e o de hidrólise. Então, veja só. Ácido em solução, base em solução, sal em solução homogênea, você tem equilíbrio homogêneo. Então, veja só. Se eu jogar uma base na água, pode acontecer duas coisas. Se a base dissolver, eu vou ter o equilíbrio básico, que é aquele Kb lá, constante de ionização da base. Se eu jogar uma base na água e ela não dissolver, aí eu vou estudar o KPS, que é a constante do produto de solubilidade. São coisas diferentes.
Então, são fenômenos do equilíbrio que são observados em função da natureza da solubilidade. Então, a solubilidade é a alma do negócio aqui, tá, gente? Você tem sempre que pensar se a substância é solúvel ou não, para você conseguir prosseguir no raciocínio. Mas o sal, sendo solúvel, dissolvido em água, ele vai gerar uma solução neutra, ácida ou básica. Beleza aí? Então, seguindo o pensamento. A ideia da hidrólise está toda nessa tela aí. A ideia da hidrólise. Toda nessa tela aí. Se você gravar essa tabela que está aí, você não vai errar nunca. Não tem como errar. Porque tudo que cai no Enem, por exemplo, está escrito aí. Só que você tem que entender como que você vai absorver o resumo dessas informações, né? Então, veja bem. O sal, ele pode ter natureza básica, ácida ou neutra. Então, a natureza do sal, ela pode ser básica, ela pode ser básica, ácida, tá vendo aqui, ó, ou neutra. Viu aí? Vou até trocar o neutro de cor, para a gente não ter erro. Então, veja só, se a base for forte, o sal é básico. Se a base for fraca e o ácido for forte, o sal é ácido. Então, veja que o sal é uma conjugação de ideias. O sal é uma conjugação de ideias. Por quê? Porque o sal é o resultado da neutralização de um ácido com uma base. Então, lembra da primeira tela aqui, ó. Se eu pego um ácido e reajo com uma base, eu vou produzir o sal, tá ele aqui. Aqui nessa tabela, o que eu estou te dizendo? Se a base for forte e o ácido for fraco, o sal vai ter natureza básica. Se a base for fraca e o ácido for forte, o sal vai ter natureza ácida. Se os dois forem fortes, o sal tem natureza neutra. O que significa natureza, né? O que eu quero dizer para vocês com isso aí? Eu estou te dizendo a seguinte coisa. O sal básico, quando ele dissolvido em água, ele vai gerar uma estrutura que vai fazer o pH aumentar. E o sal ácido, quando dissolvido em água, ele vai gerar uma estrutura que vai fazer o pH diminuir. Beleza? E o sal neutro, quando você jogar ele na água, ele vai alterar a acidez e a alcalinidade, porque ele não tem essa capacidade. Beleza? Então o pH fica parado. Quando eu falo que o pH fica parado, eu estou te falando o seguinte: jogar um sal neutro numa solução não vai mudar o pH do que tem lá. Beleza? Então, se a solução anterior for ácida, você jogar um sal neutro, que não tenha efeito do íon comum, por exemplo, não vai acontecer nada lá. Tá? Se você pegar um sal e dissolver ele na água, e o sal é neutro, medir o pH, vai dar 7. Porque a água tem pH 7. E como ele tem caráter neutro, ele não vai alterar o pH do meio. Beleza, gente? Então ficou aí o comentário sobre a acidez e a alcalinidade. Alguns exemplos, ó. NaCl em água, solução neutra. O NaCl não altera o pH. O KCN altera o pH. Tá vendo? O KCN em água, ele vai dar uma solução básica. O NH4NO3 em água vai dar uma solução ácida. Então, essa situação do ser ácido, do ser básico, depende da estrutura do sal. Não precisa se preocupar, eu vou te mostrar por quê. Olha só. O NaCl, ele é feito do NaOH e do HCl. Então, o NaOH é forte, o HCl é fraco. Tá vendo aqui? Não preciso escrever, está escrito ali. Então, deixa eu apagar aqui para não ficar muita informação. Ó, o NaOH é forte, o HCl é fraco. Então, presta atenção. Presta atenção. Eu vou escrever um negócio aqui do lado, gente. Isso aqui vai salvar a sua vida, tá? Lembra do seguinte: bases fortes, ó, são de 1A. Tem alguma outra base forte além da 1A? Tem. Tem duas bases da família 1A que são fortes. Na verdade, elas não são fortes igual a 1A, mas elas têm uma tendência de ser fortes. As de cálcio, por exemplo, quando estão dissolvidas, sais de cálcio, no caso, né? Porque nós estamos falando da hidrólise salina. Sais de cálcio, quando estão dissolvidos, eles têm essa capacidade de ser básicos.
Mas para vocês hoje, que precisam de decorar do zero, lembra, base forte é de 1A. Então você tem que ter lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, tá? Existe sal de césio? Existe. É comum na hidrólise? Não. Mas se encontrar, você tem que lembrar. Se você olhou para o sal, olha aqui, gente, olhou para o sal, tem 1A, ou aquele negócio ali é básico ou ele é neutro. Não existe a possibilidade para este momento e para as provas que vocês vão fazerem, desculpa, que vocês estão lá se preparando e que farão lá nos tempos lá específicos. Não existe a possibilidade de você encontrar um sal da família 1A, de cátion 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, que ele seja ácido. Tá bom, gente? Então, bateu o olho no sal. Ele é da família 1A, o cátion é da família 1A, o primeiro elemento ali é da família 1A. Aquele sal, ou ele é básico, ou ele é neutro. Tá bom? Aí, quando você viu aqui, olha só, olha o segundo exemplo aqui, ó. Você tem KCN, ó. O K é 1A. Tá vendo? Aí, quando você olha no terceiro exemplo, a NH4 é um ânion, né? É um cátion. Não é da família 1A, até porque o nitrogênio não é da família 1A e o hidrogênio não é de família nenhuma, né? Esse é um cátion composto, né? Então você vai ter aqui, ó, esse cara é fraco. Por que esse cara é fraco? Porque eu sei que para ser forte tem que ser lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o cálcio, né? A gente tem que gravar o cálcio. Vou até colocar o cálcio aqui, porque você vai encontrar muito exercício dele, tá bom, gente? O magnésio, às vezes, também. Se o sal for solúvel de magnésio e ele tiver com um ânion muito fraco, também vai dar. Mas não precisa se preocupar agora, não. Grava esses aqui, tá bom? Grava esses aqui que vai ser vai te servir bem nas questões. Então, veja só. Base forte. Aí, gente, quando falamos... Eu vou até trocar de cor. Quando falamos de ácidos fortes, aqui complica. Por quê? Porque ácidos fortes tem muitos. Mas eu vou escrever uma coisa para vocês aqui, gente. E é de coração, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho interesse de ficar imaginando o futuro de questão nenhuma. Mas olha só, grava o seguinte: HCl, HNO3, H2SO4, HClO3 e HClO4. Grava esses aqui. Por quê? Principalmente esses três primeiros, HCl, HNO3 e H2SO4. Isso aqui cai com força, tá? Eles são fortes. Então veja só, ó, o CN aqui é fraco, tá vendo? Ele é de um ácido fraco, tá vendo aqui? Ó, o HCl aqui, ó, forte. Ó, o HNO3 forte, HCl forte, ó, estão na lista aqui, tá vendo? Quando você tem base forte, ácido forte, neutro. Quando você tem base forte, ácido fraco, básico. Então, o caráter do forte sempre prevalece. O caráter do forte sempre prevalece. Beleza? Se a base é forte, o ácido é fraco, o sal é básico. Por quê? Porque a força veio da base. Ela prevaleceu. Se o ácido é fraco e a base é forte, sal básico. Agora, se o ácido for forte e a base for fraca, a força do ácido vai prevalecer no meio. Então, o sal vai ser ácido. Beleza, gente? Existe um pensamento estruturado, quimicamente estruturado, existe, mas para esse momento não gostaria de me envolver nisso, tá bom? Inclusive, vou pular essa tela porque esse assunto eu entro na semana que vem. Cálculos de pH com constante de hidrólise, tudo bem? Então, tranquilo aí, vamos seguir. Vamos aos exemplos, tá bom? Aqui tem o que eu gostaria que você se conscientizasse agora, tá bom? Então, veja aí, primeira questão. A única das espécies que, ao ser dissolvida em água, então ele condicionou a dissolução, tá? Resulta em uma solução com pH menor do que a do solvente puro. Então vamos lá, gente. Quem é o solvente puro? Ele falou dissolvido em água, então o solvente puro aqui é água. Logo, o pH disso aqui é 7, tá? Então pH menor, significa o quê? Ácido. Então ele quer desses cinco itens aqui, qual deles tem um sal ácido? Então presta atenção, para o sal ser ácido, se você lembrou daquilo que eu tá gravando, aquilo que eu estou te falando, não pode ter cátion da família 1A. Por quê? Porque o pessoal da família 1A é forte. Então, gente, se não pode ter cátion da família 1A, você já vai vir aqui de cara e vai cortar a letra A e a letra D. Porque sódio não vai dar,
Sódio não vai dar sal ácido. Sódio não vai dar sal ácido. Entendeu? Não tem como. Se você tem sódio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e franço, família 1A, ou o sal é neutro, ou ele é básico. Ácido não tem como. Então a letra A e a letra D você já cortou fora. Não pode ser. Beleza? Aí você pensa, amônia, essa coisa aqui, gente, também não pode. Sabe por quê, gente? Grava uma coisa, amônia é base. E vou te dizer, na maioria dos sistemas é forte, tá? Na maioria dos sistemas, o NH3, a base é forte, tá bom? Na maioria que eu tô te falando, gente, 9 de 10, tá bom? A base é forte. Então, se você jogar amônia na água, se você pegar amônia na água, se você jogar amônia na água, você vai formar o hidróxido de amônio, né? Se você pegar o NH3 e reagir com água, você vai produzir o NH4OH, ó. Isso aqui é base, gente. Isso é base. Então o pH aqui vai dar o quê? Maior que 7, não vai dar menor que 7. Então não pode ser amônia. Aí, gente, você ficou entre a letra C e a letra D. Aí você pensa, poxa, na letra C tem o sulfato aqui, né? Tem esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, ele deriva do H2SO4. E eu sei que ele é o quê? Que ele é forte. Aí esse aqui de baixo, ó, ele tem o Cl. E o Cl deriva do HCl. Ó, e eu sei que o HCl é o quê? É forte. Só tem um detalhe, gente. Só tem um detalhe. Muito simples. Ó, esse sal aqui, ó, gente, esse sal, ele é insolúvel. Então a resposta à questão, letra C. Aí você deve estar pensando assim, como é que eu ia gravar isso tudo? Meus amigos, ninguém nasce com isso aí tudo gravado. Isso é treino, é condicionamento, é repetição, repetição, repetição. Beleza? Tá? Quem não souber, se você não soubesse que o cloreto de mercúrio 2 é insolúvel, se você olhasse para a letra C, você ia ver que o NH4 não é da família 1A, então ele é uma base fraca. Então esse sal aqui é ácido, né? De qualquer maneira dava para fazer. Tranquilo? Então a primeira questão tá aí, letra C, tá? Questão número 2. Os compostos cianeto de sódio, NaCN, cloreto de zinco, sulfato de sódio e cloreto de amônio, quando dissolvidos em água, tornam o meio, respectivamente. Então veja só, gente, ó, NaCN, beleza? ZnCl2, tudo bem. Ó, Na2SO4, tudo bem. E NH4Cl. Tá aí? Maravilha. Então vamos ver aqui, ó. 1A, já de cara. 1A. Esse cara não é 1A. Então ele é fraco. Tá vendo? Ele é fraco, ó. Esse cara é 1A. Ó, esse aqui, ó, é fraco também. Porque não é um A. Viu aqui? Então, esse cara é forte, porque é um A. E esse aqui é forte também, porque é um A. Beleza. Vamos ao cátion. Tudo bem? Vamos ao cátion. Ao cátion não, desculpa, ao ânion. Ó, CN. O CN é fraco. Por que o CN é fraco? Com licença, gente. Porque eu estou lembrado disso aqui, ó. Forte HCl, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4. Então, o HCN é fraco. Então, cátion fraco, ânion, desculpa, gente, cátion forte, ânion fraco, isso aqui é o quê? Isso é básico. Agora aqui, fraco, o HCl é o quê? O HCl é forte. Então, base fraca, ácido forte, vai dar o quê aqui? O sistema ácido. Aqui embaixo, ó, forte. E o H2SO4, gente, ó, ácido fúrico, não é forte também? Então, ó, forte, forte, o sistema aqui é o quê? O sistema é neutro. Aqui, ó, fraco, e aqui é o quê? HCl, gente, é forte, tá vendo? Então, o sistema aqui é o quê? Ácido. Então, qual é a sequência? Básico, ácido, neutro, ácido. Básico, ácido, ácido aqui não pode. Aqui não pode. Básico, ácido não pode. Básico, ácido, neutro, ácido. Letra D. Olha lá, ó. Tudo bem, gente? Então, o pensamento é esse, tá? Próximo. O sal formado por uma base de ácido forte, desculpa,
o sal formado por uma base forte e um ácido fraco hidrolisa ao se dissolver em água, produzindo uma solução básica. Esta é uma característica do. Então, presta atenção. Eu quero uma solução básica. Quando eu quero uma solução básica, procura alguém dar um A, já de cara. Então, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui não tem, aqui não tem. Então, pode ser um desses três. Se a solução é ácida, você vai botar base, não pode, HCl, HNO3, H2SO4, HClO3 e HClO4. Não pode. Então lembra disso, você tem que ter um A e não pode ter nenhum desses aqui. Então, se não pode isso aqui, não pode a letra B e não pode a letra C, a resposta está aqui, letra A. O Na2S, que é o sulfeto de sódio, ele é um sal básico. Por quê? Porque o H2S, que é o ácido sulfídrico, ele é um ácido fraco. Logo, o NaOH é forte e ele é fraco. Beleza, gente? Note que é o mesmo raciocínio, tá? Estou tratando o mesmo raciocínio na questão 1, na questão 2 e na questão 3. Por quê? Porque historicamente no Enem é assim que é cobrado. Se você entender isso, sucesso absoluto, você vai entender dali para lá tudo, tá? Então vamos embora. Questão 4. A criação de camarão em cativeiro exige, entre outros cuidados, que a água a ser utilizada apresente pH próximo de 6. Para tornar a água com pH igual a 8, adequada à criação do camarão, o criador poderá. Então presta atenção aqui, gente, O ideal, questão 4, tá? Ideal é pH 6. Aí o real, o pH é 8. Então, o que tem que fazer com esse pH para ele virar 6? Então, você vai pegar pH 8, que é básico, e vai fazer ele virar pH 6, que é o quê? Que é ácido. Então, para você fazer o pH 8 virar o pH 6, você tem que adicionar substância ácida. Tá vendo? Então, eu vou procurar um sal ácido aí, tudo bem? Adicionar cal. Aí já vou te falar uma coisa, gente. Cal tem um detalhe. Cal é CaO, tá? E na hidratação vira CaOH2. Esse cal aqui, ele é base, tá? Ele é básico. Aqui eu desenhei duas fórmulas. Esse CaO, ele é chamado de cal extinta, tá? Aí, gente, lembrar disso também não acredito ser exigência, mas estou te falando. E esse CaOH2, ele é o cal hidratada. Ele é a cal hidratada. Tá bom? Uma substância básica. Então, se eu preciso de uma substância ácida, não pode ser a letra A. A letra B fala carbonato de sódio. Aí, olha só, gente, de sódio. Sódio não pode. Porque se a substância é ácida, sódio é da família 1A. Sódio não pode, porque ele vai formar ou neutro ou básico. Letra C. Solução aquosa de amônio. Olha só, gente. Se a solução aquosa ela é de amônio, ela é do hidróxido de amônio. A solução, com licença, tá? A solução aquosa de amônio é isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso é base, ó. Tá vendo? Então não pode ser amônio. O que é a solução aquosa de amônio? É NH3 mais água. Tá vendo, gente? Isso é básico, então não pode. Borbulhar por certo tempo gás carbônico. Aí sim, tá, gente? Porque quando você pega o CO2 e borbulha em água, você vai produzir o H2CO3, ó. E o H2CO3, o que ele é? Ele é ácido, tá vendo? Então a resposta tá aí, ó, letra D. Viu aí? Letra D. Tranquilo? Espero que tranquilo, tá? Então vamos lá. A última questão. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade, à medida que as trocas de nutrientes entre a matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas, como alumínio, são tóxicas.
não só para a planta, mas para muitos organismos como bactérias responsáveis pela transformação do ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando o calcário, CaCO3. Aí veja só o calcário, dentro do aspecto que nós estamos estudando, né? O CaCO3, ele é CaOH2 reagindo com o H2CO3. Então, esse cara aqui, ele é levemente forte, tá? Ele não é forte igual um A, mas ele é forte, esse aqui é fraco. Sabe o que significa? Que esse sal aqui, ó, ele é um sal básico. Tá bom? Ele é um sal básico, tá, gente? Então, vamos lá. Essa remediação promove no solo a diminuição do pH. Tá errado. Se ele é básico, o pH não diminui. O pH aumenta. Beleza? Se você adiciona base no sistema, gente, o pH não vai diminuir. O pH vai aumentar. Aí eu não sei se está todo mundo lembrado. Você tem que lembrar, ou sabe, né? Você tem que colocar na sua cabeça que o pH ele tem um comportamento matemático oposto à concentração do íon hidrogênio, né? Então, mais ou menos o seguinte: quanto maior a acidez, menor é o pH. Ele é inversamente proporcional. O pH diminui com o aumento da acidez e o pH aumenta com a diminuição da acidez. Pensando da forma básica, o pH ele diminui com a diminuição da basicidade ou alcalinidade. O que eu estou te falando? Quanto menor o pH, menos básico o sistema é. Quanto maior o pH, mais básico o sistema é. Só que você tem que lembrar que existe o pOH também, tá, gente? Então tem que se acostumar com essa maneira de ler e de pensar. Por isso que a letra A está errada. Como esse sal é básico, ele vai pegar o pH que está no nível e vai subir ele para o nível básico, beleza? Letra B. Jogar carbonato de cálcio, solubilização do alumínio correndo lixiviação pela chuva. Olha só, gente, presta atenção, não tem nada a ver. Essa letra B não tem nada a ver por quê? Primeiro, que não tem o equilíbrio de solubilidade do alumínio. Então você não vai poder analisar. Você não sabe como é que ele está, com o que ele está ligado, o KPS dele, não tem como você analisar. Segunda coisa, a lixiviação do alumínio, ela só aconteceria se você conseguisse jogar um sal ali dentro, que não dissolve na água, mas dissolve no alumínio, cara. Então, assim, a letra A não tem, a letra B não tem nada a ver. Esquece isso aí. Então, não tem a ver com solubilidade. Letra C. Interação do íon cálcio com o íon alumínio, não vou nem continuar, né, gente? Não vou nem continuar. Ah, por quê? Porque não tem como um cátion interagir com outro cátion, né? Você tem que lembrar que tudo na face do universo é baseado nas leis eletrostáticas, né? No caráter eletrostático das coisas. Então, o condicionamento eletrostático vai definir todas as relações da ciência, tá, gente? Positivo com positivo não pode. Então, a interação de íon cátion com cátion não dá. Esquece. Então, a letra A tá errada, a letra C está errada. Letra D. Reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio formando alumínio metálico. Aí, meu amigo, pilha na parede da planta, gente? Não dá, né? Produção de metal na parede da planta, como se fosse uma eletrólise? Aí não dá, né? Não tem a menor... Aí, a letra D também é bem fora do lógico, né? Aí chegamos à letra E. É óbvio que se lá na hora ficou na dúvida, você não tem consciência química dessas informações todas, lê todas as opções para ver se te esclarece. Aí quando você lê a letra E, aumento da alcalinidade. Se você viu a letra A, sabe que ela está errada, você já sabe que a letra E está certa. Aumenta a sua alcalinidade, tornando os íons de alumínio menos disponíveis. Né? Por quê? Porque vai formar o hidróxido de alumínio, e aí daí para frente não vem o caso. Mas quando você joga o CaCO3, dentro do que está acontecendo aqui e que a questão te apresenta, a única opção viável é a letra E, porque aumenta a alcalinidade. Aumentando a alcalinidade, você vai ter uma formação do hidróxido de alumínio, que é um produto de precipitação, e aí a planta vai ter uma saúde bem definida e esclarecida. Tranquilo assim, gente? Então, assim, por hoje, o assunto é esse. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios, tem bastante coisa. Se for o caso, manda aquele e-mail especial lá, quem
sempre conversa comigo por e-mail, vai ser um prazer. E também a gente pode mandar mais exercícios ou ser mais específico, se quiser que corrija alguma questão, se quiser que resolva algum cálculo lá, a gente vai fazer. E na semana que vem, cálculo de pH com hidrólise. Tranquilo, queridos? Então, agradeço aí imensamente a oportunidade e passem bem até a semana que vem, tá bom? Saudação. Tchau e boa semana.